Bom dia, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar de uma paixão francesa. Uma das, porque o francês tem muitas paixões. E uma delas é a promenade, a caminhada. Quando um francês te convida para fazer uma promenade, uma caminhada, não acho que vai ser a mesma caminhada que a gente está acostumado, tá? A nossa caminhada como que é? 30 minutos, num parque, no calçadão da praia, ou até mesmo na areia da praia, se você mora na praia ou está de férias. 30 minutos, máximo uma hora, né? Não ultrapassa isso. Tô mentindo? Tô inventando alguma coisa? Não. A promenade, a caminhada daqui, preparem-se. São horas, quilômetros. Eles andam muito, mas muito. E eu descobri isso sofrendo, na pele. Ou melhor, na planta dos pés. Eu comecei a notar isso quando meu marido, na época meu namorado, foi para o Brasil e a gente foi fazer um passeio lá no MASP. A gente foi até o MASP de metrô, a gente rodou o MASP inteiro, a gente saiu do MASP até a Oscar Freire. O MASP tá aqui, ó. A Oscar Freire tá aqui. A gente andou tudo isso aqui descendo a rua, para descer fácil. A pé. Depois a gente andou a Oscar Freire 2 vezes. A Oscar Freire, para quem não conhece, é uma rua muito longa. Fora que antes de manhã a gente já tinha andado 25 de março, porque naquele dia eu tive a feliz ideia de fazer o comércio popular, pausa para um museu e o comércio mais chique que a gente tem em São Paulo. O mais popular com o mais chique. Só que eu resolvi fazer tudo isso a pé. Só que na minha cabeça, o que eu tinha? Ah, depois da Oscar Freire a gente pega um táxi e vai embora para casa. Porque é longe para ir andando. É perto para ir de carro. Mas o que eu não contava é que eu estava com o francês. E o francês chegou e me falou, não, vamos voltar a pé. Eu quase morri naquele dia. Teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, eu quero parar, eu preciso sentar, eu preciso beber alguma coisa. A gente viu aqueles barzinhos que estão na moda, bar de estilo boteco, a gente parou lá. A gente pediu uma cerveja, um negocinho para comer, tudo, para beliscar, porque eu não aguentava mais. E ele tirou uma foto minha. Todo mundo que olha essa foto fala assim pra mim, Ju, você tá com uma cara de apaixonada, você tá tão feliz, parece que você tava no paraíso. E eu só sorrio, porque realmente eu estava feliz e eu estava no paraíso, porque eu estava sentada, porque eu passei o dia inteiro andando. E por ele andaria mais 4 horas numa boa. Ele parecia um cavalo numa corrida, numa maratona, cheio de gás e podia andar mais 10 quilômetros sem cansar. Eu sou brasileira, eu não fui feita para andar. Eu não estou acostumada a andar. Aqui a galera anda por horas. Então, agora eu já estou esperta. Qualquer pessoa que me convida para fazer uma promenade, uma caminhada, eu agradeço, mas eu falo não. Porque se eu falar sim, eu sei que eu vou passar 3 horas andando. Eu vou ficar cansada e a pessoa vai estar com gás para andar mais umas 2 horas. Eu não nasci para isso. Eu não fui feita para isso. Eu sou brasileira, sou preguiçosa, não gosto de andar. Essa é a verdade. Um amigo do meu marido, ele queria dar opiniões, sugestões. Ele queria dar sugestões de passeios pra gente. Aí ele falou assim, por que você não leva a Juliana para fazer uma trilha, para subir a floresta, não sei aonde, aí você chega lá no topo, você vê um negócio. Eu, sei lá, não entendi, era em francês. Aí eu virei, né, fiquei quietinha, eu só sorri, né, porque nessas horas eu só sorrio. É impressionante. Sorriso congela. Aí eu agradeci, lógico, né? Quem sabe um dia. Eu entrei no carro e falei, jamais. Aí meu marido perguntou por quê. Eu falei, eu sei que serão umas 3 horas de caminhada. E eu fiquei muda. Ele me deu uma olhadinha assim de canto de olho e falou assim, não são 3 horas, são 5 horas de caminhada. Eu falei, imagina! Você acha que eu vou ficar andando 5 horas no meio da floresta? Ainda mais no meio da floresta. Floresta é perigoso. Floresta tem traficante. Floresta tem bicho, tem cobra, tem onça. Tem tudo. Falei isso, ele falou, aqui não tem bicho, aqui não tem onça, aqui não tem cobra, aqui não tem traficante. E eu esqueço disso, porque aqui eles têm, como eu moro no interior, eles têm esse hábito de passear na floresta. Já me chamaram várias vezes, e várias vezes eu disse não,
porque eu tenho medo de passear na floresta, tenho medo de fazer trilha, porque tem bicho, tem cobra, tem marginal, tem para dar cabo de você. Eu não tô acostumada com isso. O que eu tenho na minha cabeça é floresta do Brasil, que o pessoal vai fazer trilha depois do almoço, se perde, fica 3 dias perdido, depois o bombeiro acha, enquanto o bombeiro não acha, um tem que beber o xixi do outro porque acabou a água. Eu não quero beber xixi de ninguém, vocês não estão entendendo. Eu não quero passear na floresta, é perigoso. Na minha cabeça fala assim, passear na floresta é perigoso. Aí depois de tudo que meu marido falando, que não é o Brasil, que não vai acontecer isso, não sei o que, blá blá blá, se o bombeiro for te resgatar, você não aparece na TV sendo vergonha da família, eu falei, aparece. Eu aposto que não vai aparecer na TV aqui, vai aparecer no jornalzinho da comunidade, né? Que nem no jornal do bairro. Aí de tanto que ele ficou falando na minha cabeça, falando, eu falei, não, você não me convenceu, eu assisto Grimm, eu sei o que acontece na floresta. E as histórias do Grimm são histórias que vêm lá da floresta europeia, né? Apesar do Grimm se passar nos Estados Unidos. Mas quem assiste me entendeu. Então, se você vier pra cá, fizer amizade com algum europeu, fique esperto. Se ele te chamar para fazer uma promenade, uma caminhada, saiba que você vai ficar andando por umas 4, 5 horas. Diga não, seja esperto. Meu amigo, o Cataoca, ele foi fazer uma viagem, eu acho que foi pro Chile, se não me engano. E aí ele foi fazer uma trilha, ele pagou um pacote de um passeio para fazer uma trilha, para ir no topo de um vulcão. E são horas caminhando. Ele e acho que um americano, já estou começando a inventar a história, mas era assim. Ele e uma outra pessoa que não era do Chile, começaram a cansar, tiveram que parar para descansar, o guia parou, todo mundo, não sei o que lá. E tinha um casal de suíços estava lá em plena forma. Eles poderiam ir voltar no vulcão 2 vezes, que não iam ficar cansados, enquanto todo mundo já estava cansado. Esse é o espírito europeu. Eles gostam de caminhar, eles gostam de se enfiar na montanha. Por isso que o europeu, quando vai para o Brasil, ama, explora. Eles são exploradores, né? Se metem nos lugares que a gente nunca pensou em se meter. Eles gostam desse tipo de coisa. Mas eu, como uma boa brasileira, vou continuar no meu ritmo, dizendo não às promenadas, dizendo não aos convites de caminhada, porque eu fico com a língua para fora, eu quero sentar, eu quero beber água, eu quero ficar confortável numa cadeirinha. Já sou velhinha. Então já sabem, fique esperto. Se alguém te convidar, se for europeu, para fazer uma caminhada, saiba, se você dizer sim, serão umas 5 horas por baixo. Um beijo bem grande. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, fala para seus amigos. E se você já caiu numa roubada dessas de fazer uma caminhada com um europeu, conta pra gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.